Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula sobre forças em trajetórias curvilíneas, né? Que é a força centrípeta que a gente está estudando, força resultante centrípeta. E hoje eu vou apresentar para vocês alguns casos particulares de aplicação desse conteúdo, certo? Então, o primeiro caso é o que a gente chama de lombada, que é quando um carrinho, por exemplo, ele sobe, né, e se movimenta aqui por uma colina, executando uma trajetória curvilínea. Aqui, né, eu tenho a direção e o sentido da gravidade, que é para baixo, e esse v, que é o vetor velocidade, ele está indicando para a gente a direção e o sentido do movimento do carro aqui nesse ponto mais alto, que é justamente o que a gente vai estudar, certo? Eu quero calcular a força que o chão aplica sobre o carro, que é a força normal. Então aqui eu vou traçar uma trajetória, né? Na verdade, vou traçar aqui um eixo, uma direção. Essa direção aqui é a direção radial. Se a gente pensar, né, que o raio é o comprimento aqui do centro da circunferência até esse ponto mais alto aqui onde está passando o carro, certo? Então aqui eu estou estudando o que está acontecendo no carro no ponto mais alto na direção radial. Então aqui eu tenho a força normal, que é a força que a superfície aplica no carro, e para baixo a força peso. Ambas estão na direção radial, certo? E a gente sabe que a força resultante centrípeta ela vai ser responsável por provocar a aceleração centrípeta. Quando você tem um objeto executando uma curva, obrigatoriamente tem que haver a ação, né, da aceleração centrípeta causada por uma força resultante centrípeta. Note que o peso aponta para o centro da trajetória e a força normal aponta para fora da trajetória. Então eu posso dizer nesse caso o seguinte, que o peso ajuda a aceleração centrípeta, porque ele aponta aqui para o centro, e a normal atrapalha, porque aponta no sentido para fora do centro. Então eu vou calcular, né, a força normal, que é a força aplicada pela pista sobre o carro. Então vamos lá, vamos pegar a equação da força resultante centrípeta. Força resultante centrípeta é massa vezes a aceleração centrípeta. Logo, a força resultante centrípeta é a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio, certo? Mas quem é a força resultante centrípeta? Ora, tem que haver essa força, então a normal e a peso não vão se anular. A força resultante centrípeta vai ser a força peso, que aponta para o centro da trajetória, menos a força normal, que aponta para fora da trajetória. Eu sempre vou fazer aqui na força resultante centrípeta a força que aponta para o centro menos a força que aponta para fora do centro, ok? Então eu tenho o peso menos normal, é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Aqui eu passei a normal para o lado e o mv quadrado sobre r para o outro lado. Depois eu inverti os termos. Normal, então, ficou igual ao peso menos a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio. Mas quem é o peso? O peso ele é massa vezes a gravidade. Aqui eu vou colocar a massa, que é um fator comum, em evidência. Pronto, achei uma expressão para a gente calcular a força normal no ponto mais alto da trajetória. É a massa, abre parênteses, gravidade, menos velocidade tangencial ao quadrado do carro sobre o raio, fecha parênteses, ok? Então esse é um caso muito importante para a gente analisar, né? O cálculo da força normal no ponto mais alto de uma trajetória circular quando o carro está executando uma lombada. Agora, esse caso ele é um pouco mais interessante, é o caso do globo da morte, né? Quando a gente tem uma moto executando aqui, ó, um loop numa trajetória circular na vertical. Então vamos analisar, né, o que acontece com a moto aqui no ponto mais alto da trajetória. Note que se a moto está girando aqui nesse sentido anti-horário, no ponto mais alto, a direção e o sentido da velocidade é representada por esse vetor aqui, ok? Lembrando que g é a aceleração da gravidade, né? Então, no ponto mais alto, quais são as forças que estão atuando na moto? Né? Essas forças elas vão acabar atuando na direção do raio de novo, ó, do centro até o ponto onde está a moto. Né? A gente tem o raio, então vão atuar forças ali na direção do raio, que é o que a gente chama de direção radial. O peso para baixo, mas como a superfície está em cima, então ela está aplicando uma força normal na moto também, ó, para baixo.
Nesse caso, eu tenho duas forças apontadas para o centro, então as duas forças estão ajudando a aceleração centrípeta, ok? Então, a força resultante centrípeta é a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio. Como as duas forças apontam para o centro, então as duas estão ajudando. A força centrípeta é a soma das duas forças, tanto da peso quanto a normal, ok? Aqui a gente precisa calcular um dado interessante, né? Para essa moto ela conseguir completar o loop, ou seja, subir aqui nesse ponto mais alto sem despencar, sem cair, ela precisa ter um determinado valor de velocidade. E eu quero calcular a velocidade mínima do veículo no ponto mais alto, ou seja, a mínima velocidade que ele precisa ter para poder não cair aqui no ponto mais alto, certo? É intuitivo você pensar que para ele executar esse loop, ele tem que estar, né, com um determinado valor de velocidade. E eu quero achar a velocidade em que ele fica na iminência de poder despencar de lá de cima no ponto mais alto, ok? Então vamos pegar esse resultado aqui que a gente já achou, certo? Que o peso mais a normal é a massa, agora eu vou calcular a velocidade mínima ao quadrado dividido pelo raio. Note que quando ele está com uma velocidade muito fraquinha, né, entre aspas, né, relativamente falando, ele está na iminência de despencar daqui de cima. Então significa que o contato dele com a superfície é muito pouco, de modo que eu posso fazer a normal, a força normal, a tender a zero, a chegar a quase zero, a quase nenhum contato. Então vou fazer a normal tendendo a zero. Quando eu faço a normal tendendo a zero aqui do lado esquerdo da equação, só sobra o peso, ok? Então, quando eu tenho a mínima velocidade, a menor velocidade que ele pode ter no ponto mais alto, é porque ele está quase despencando, ou seja, está quase caindo lá de cima. Então, eu posso fazer a normal, nesse caso, ter um valor tão próximo de zero que eu posso desprezar ela, ok? E aí sobrou o peso do lado esquerdo, lembrando que peso é massa vezes a gravidade. Então, eu tenho mg do lado esquerdo, mv quadrado mínimo, né? V mínimo ao quadrado sobre r. Posso cortar a massa dos dois lados. Sobrou g igual velocidade mínima sobre r. Vou multiplicar os termos cruzados. V quadrado vezes 1 é igual a g vezes r. Tirando a raiz quadrada dos dois lados da equação, eu provo que a velocidade mínima que o moto tem que ter para conseguir, né, chegar lá em cima sem cair é a raiz quadrada da gravidade vezes o raio. Repara o seguinte, ela é diretamente aqui proporcional ao raio, certo? Então, quanto maior for o raio do globo da morte, maior vai ser esse globo da morte. Ou seja, maior tem que ser essa mínima velocidade para ele conseguir completar aqui o movimento dele, certo? Ok? Para valores ligeiramente menores do que a gravidade multiplicada ao raio debaixo de uma raiz quadrada, ou seja, para valores de velocidade da moto ligeiramente menores que esse valor mínimo, a moto ela não consegue completar o loop e despenca lá desse ponto. Ok, pessoal? Então, com isso a gente finaliza, né, as nossas duas primeiras aplicações.